Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao nosso podcast de filosofia. Eu me chamo Vinícius Andrade e nesse episódio falaremos sobre a banalidade do mal e a sua evolução na sociedade. Esse podcast tem como colaboradoras as alunas Ana Alice Kuller, Manuela Castilho Costa, Mariana Cognaco e Vitória Chilindo Vain Gomes. Jornal Correio do Amanhã, 12 de agosto de 1927. Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália se encontrava endividada, o desemprego crescia e o custo de vida aumentava, problemas que nenhum partido conseguiu resolver. Com isso, o descontentamento da população com a classe política crescia cada vez mais. Em meio a esse caos, foi fundado o Partido Fascista. Os fascistas, liderados por Benito Mussolini, louvavam uma ação de combate contra os focos de articulação comunista e socialista que surgiram nessa época. Mussolini organizou a Marcha sobre Roma, que com o apoio da população exigia que o rei passasse o poder para as mãos do Partido Fascista. Mussolini conseguiu que o rei cedesse e passou a assumir o poder, instaurando um regime de opressão e perseguição política. Jornal Correio da Manhã, 5 de fevereiro de 1935. Seguindo o exemplo de Mussolini, o líder nazista assumiu o comando supremo de todas as forças armadas. Dadas as indenizações impostas pelo Tratado de Versalhes à Alemanha no fim da Primeira Guerra e os próprios gastos e perdas do conflito deixaram o país em uma situação caótica. Por esse motivo, os alemães passaram a ver o governo democrático com repulsa. Em meio a esse caos, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi fundado, sendo comandado por Adolf Hitler. O discurso nazista culpava os marxistas, judeus, jesuítas e maçons pelo fato do país ter perdido a guerra, e era apoiado pela população, que via a ascensão da esquerda como uma ameaça. Após se tornar chanceler, Hitler tomou medidas imperialistas e iniciou perseguições políticas contra opositores e grupos minoritários. A propaganda era feita ocultando sua imagem, atuando nas instituições de ensino e usando mecanismos como jornais, rádio e cinema. Agora, gostaria de convidá-los a ver como a banalidade do mal age na contemporaneidade. Jornal TV Jornal, 27 de agosto de 2021. Bolsonaro volta a defender porte de armas. Tem que todo mundo comprar fuzil. Jornal É o País, 23 de agosto de 2021. Extrema-direita ameaça bipartidarismo tradicional da Argentina. Jornal Isto É, 12 de março de 2021. A censura, outra vez. Jornal Congresso em Foco, 17 de janeiro de 2020. Secretário da Cultura de Jair Bolsonaro cita ministro nazista em pronunciamento. Roberto Alvim parafraseou Joseph Goebbels em vídeo divulgado para anunciar Prêmio Nacional de Arte. Jornal É o País, 27 de abril de 2021. Orbán reforça domínio da ultradireita na Hungria, com reforma que inclui gestão das universidades. Incrível como o ser humano não consegue aprender com os erros. Esperávamos que com exemplos e com vivências antigas, o ser humano pudesse aprender que certas atitudes não devem ser tomadas. Ainda bem que os filósofos existem, para expressar aquilo que muitas pessoas têm medo de falar. Por isso convido vocês a conhecer Hannah Arendt, uma das filósofas mais importantes na questão da banalidade do mal. Hannah Arendt destacou-se como uma das pensadoras mais originais em filosofia política no século XX. Seus livros e artigos indicam um modo próprio de relacionar acontecimentos históricos, comportamentos filosóficos, enfatizando a questão da liberdade. Não se considerou uma filósofa no sentido de ser uma especialista e escreveu em uma linguagem clara e acessível para o público geral. Após perceber que os ideais nazistas estavam ganhando aceitação e ser presa, fugiu da Alemanha e acabou encontrando refúgio nos Estados Unidos da América. Terror no autoritarismo. Embora certas condições já estivessem presentes em momentos históricos anteriores, os regimes totalitários implementaram uma opressão política sem igual. O terror e a sua essência. Um estado de dominação total retira dos indivíduos o que os torna humanos e controla o espaço público, inviabilizando a atitude genuinamente política. Hannah Arendt considerou em todo caso que a adesão da população era um dos fatores principais para a instalação de um governo totalitário. O estabelecimento de um regime totalitário requer a apresentação do terror como um instrumento necessário para a realização de uma ideologia específica, e essa ideologia deve obter a adesão de muitos, até mesmo da maioria, antes que o terror possa ser estabelecido.
Banalidade do mal, um dos principais conceitos de Hannah Arendt, é conhecido por ter sido estabelecido enquanto a autora cobria jornalisticamente os julgamentos de ex-oficiais nazistas, que tiveram início em 1961, na cidade de Jerusalém, quando escreveu sua importante obra Eichmann em Jerusalém. O conceito de banalidade do mal trata sobre o que ela chama de desenraizamento das experiências humanas em relação à realidade da amoralidade, da subserviência a ordens do acriticismo. A citação do livro As Origens do Totalitarismo, que fala sobre a estrutura do movimento totalitário, dá à luz a ideia. Os membros fanatizados são intangíveis pela experiência e pelo argumento. A identificação com o movimento e o conformismo total parecem ter destruído a própria capacidade de sentir, mesmo que seja algo tão extremo como a tortura ou o medo da morte. Ideologia. Na concepção de Arendt, a ideologia ou pensamento ideológico possui 3 características fundantes. O primeiro delas é a característica dos movimentos totalitários, de sempre ter uma explicação total da história em termos de passado, presente e futuro. Ou seja, fala sobre quanto as ideologias, seja racista no hitlerismo ou a marxista no stalinismo, orientam-se pelo dever pelo movimento. Não analisam o passado segundo o conjunto de postulados acerca do que é, mas de um processo que está em constante mudança. O segundo elemento trata sobre propaganda, conspirações e doutrinação. Arendt dá exemplo de doutrinação como nas escolas nazistas para formar exércitos, as Odenburgs, e as escolas soviéticas do Comintern. Por último, Arendt explica através da filosofia como são e quais são os métodos utilizados pelo totalitarismo para distanciar as pessoas da experiência empírica ou da realidade. Daí, a ideia de que a ideologia estaria ligada com a prática de esquecimento descrita por ela em outras obras.